Certo. Então vamos começar pelo começo, pelo caput, né? A cabeça do artigo. Ele já começa dizendo que segurança pública é dever do Estado, mas também é direito e responsabilidade de todos. Interessante isso, né? Não só do Estado. E a finalidade é dupla: preservar a ordem pública e garantir que as pessoas e o patrimônio fiquem íntegros, seguros. Aí vem a pergunta óbvia, né? Quem é que a Constituição escalou para essa missão? Exato. E a resposta está logo ali, nos incisos I a V. A Constituição lista direitinho. Temos: inciso 1, a Polícia Federal, a PF. 2, a Polícia Rodoviária Federal, PRF. 3, a Polícia Ferroviária Federal, PFF. 4, as Polícias Civis, PC. 5, as Polícias Militares, PMs e junto os Corpos de Bombeiros Militares, os CBMs. E por último, o inciso 6, que trouxe as Polícias Penais, as PPs. E essas existem na esfera federal, nos estados e no DF também. Certo. São 6 tipos de órgãos, então. E um ponto que os materiais batem muito na tecla e que sempre dá o que falar em prova é sobre essa lista ser, digamos, fechada. É isso mesmo? Precisamente. Esse é um conceito fundamental. O rol do artigo 144 é taxativo, ou, como o pessoal do direito gosta de falar, numerus clausus. O que isso quer dizer na prática? Que a Constituição definiu todos os órgãos que podem exercer a atividade fim de segurança pública. Ponto final. Nem a União, nem os estados, nem os municípios podem sair criando outros órgãos com essa função principal, sabe? Fora dessa lista aí. Isso não é à toa, né? É para ter uma organização clara, para não virar uma bagunça de quem faz o quê e manter um controle sobre quem usa o poder de polícia no país. Delimita bem as responsabilidades. Entendi. Taxativo. Anotado aqui. É mais que um detalhe, então, é a base da estrutura. Os materiais de apoio geralmente trazem umas tabelas, né? Separando por esfera, tipo de polícia, administrativa, judiciária, ajuda a visualizar. Mas vamos mergulhar nas funções agora, começando lá em cima, na esfera federal, com a Polícia Federal, a PF. O parágrafo 1º detalha bastante coisa, né? Aqui que o negócio fica interessante mesmo. Sem dúvida. A PF acumula um monte de função complexa. É órgão permanente, bancado pela União, com carreira estruturada. O parágrafo 1º é o mapa da mina das competências dela. Primeiro, inciso 1, apurar infrações penais. Mas não qualquer uma, né? Aquelas contra a ordem política e social ou que afetam bens, serviços e interesses da União. Pensa aí, autarquias como o INSS, universidades federais ou empresas públicas como a Caixa, Correios. E também aqueles crimes maiores, sabe? Com repercussão interestadual ou internacional, que precisam de uma resposta única, coordenada, tipo grandes redes de tráfico, crimes cibernéticos complexos. Nossa, já começa com um campo bem amplo, né? Especialmente essa parte de repercussão interestadual. Que mais? O que mais define a PF? Segundo, inciso 2º, prevenção e repressão. Ao tráfico de drogas, contrabando, que é a entrada de coisa proibida, e descaminho, que é quando entra coisa permitida, mas sem pagar imposto, né? E aqui tem um detalhe. A Constituição fala sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos. Ou seja, a Receita Federal continua lá firme contra contrabando e descaminho, por exemplo. Mas a PF também tem essa tarefa na área penal. Certo, então não é só a PF que atua nisso, tem outros órgãos juntos, entendi. E a terceira função? Terceiro, inciso 3º, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. É a PF que está lá no porto, no aeroporto, na fronteira, controlando quem entra e sai, o que entra e sai. O pessoal de cursinho até criou um mnemônico para isso. FAM, Fronteiras Aeroportuária Marítima. Ajuda a gravar, né? Essas 3 áreas de atuação administrativa da PF. Facilita lembrar na hora da prova. Fã. Boa dica, gostei. E agora, parece que falta a cereja do bolo, né? Aquela função que sempre cai em prova. Acertei. Exatamente. A quarta função, lá no inciso 4º, talvez seja a campeã de audiência nas provas. Exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. A palavra mágica aqui é exclusividade. No âmbito federal, só a PF pode tocar inquérito policial e investigar formalmente crime federal.
Nenhuma outra polícia, nem estadual, nem outra força federal pode fazer isso. É função exclusiva dela. Centraliza a investigação do que afeta a União. Exclusividade da PF na Polícia Judiciária da União. Anotado e sublinhado. Beleza. Ainda na esfera federal, tem mais 2 órgãos no artigo. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, no 2º parágrafo, e a Polícia Ferroviária Federal, PFF, no 3º parágrafo. Qual a missão delas? A PRF, também permanente, mantida pela União, tem a missão clara no parágrafo 2º, patrulhamento ostensivo das rodovias federais. O foco é estar lá, visível, né? Para prevenir crime, acidente, garantir que o trânsito flua e fiscalizar nas BRs. A palavra-chave é ostensivo. Polícia fardada, presente, atuando ali na hora, de forma preventiva e repressiva imediata. Ostensivo, então aquela presença fardada que a gente vê nas BRs. Entendi. E a PFF? Isso. Já a PFS, segundo o parágrafo 3º, tem a mesma ideia. Patrulhamento ostensivo, mas nas ferrovias federais. Só que aqui, como os materiais sempre lembram, tem uma questão prática, né? A PFF existe na Constituição, mas na vida real a estrutura é mínima, quase não atua. Muito por causa do declínio do trem de passageiro, da reorganização toda do setor. Mas, para a prova, o que vale é o que está escrito. Ela existe formalmente, a função é essa. É um exemplo clássico de norma constitucional que não pegou muito na prática. E isso pode até ser questão de prova, comparando a lei com a realidade. Entendido. PRF nas rodovias federais, PFF, no papel pelo menos, nas ferrovias federais. Ambas com foco no ostensivo. Agora vamos descer um nível para a esfera dos estados e do Distrito Federal. Começando pelas polícias civis, as PCs, que estão lá no 6º quarto. As polícias civis, PC, elas são as responsáveis, nos estados e no DF, pela função de polícia judiciária e pela apuração das infrações penais, ou seja, investigar os crimes. Mas tem 2 ressalvas importantes aí. Primeiro, exceto as militares. Crime militar é com a justiça militar e investigação é feita pela própria corporação militar. Segundo, a competência da civil é ressalvada a competência da União, ou seja, aquilo que é da PF investigar, lembra de exclusividade? A civil não investiga. E tem mais um detalhe, as PCs devem ser dirigidas por delegados de polícia de carreira, para garantir uma chefia técnica, né? Então, a PC é a grande investigadora no nível estadual para crimes comuns, tirando os militares e federais. Certo. E como ela se diferencia das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, CBM, que estão logo no CISISO 5, porque na rua às vezes a gente confunde um pouco onde começa o trabalho de uma e termina o da outra. Essa distinção é crucial e cai direto em prova. O parágrafo 5º deixa as funções bem separadas. Para as polícias militares, PMs, a Constituição reserva a polícia ostensiva e, de novo, a presença fardada na rua, patrulhando, atendendo à ocorrência na hora e a preservação da ordem pública. O foco é prevenir e agir imediatamente. Já para os corpos de bombeiros militares CBMs, a missão principal são as atividades de defesa civil. Isso é bem amplo, né? Inclui combater incêndio, busca, salvamento, resgate e agir em situações de risco, desastre. E a lei ainda pode dar outras tarefas para eles. Ah, tá. Então, simplificando muito, a PM está na rua para prevenir e manter a ordem. A civil investiga depois que aconteceu, em regra, e os bombeiros cuidam das emergências e da defesa civil. Faz sentido. E temos uma novidade mais recente nessa lista, né? As polícias penais, PP, entraram pelo 5A. Exatamente. Foi a Emenda Constitucional 104, lá de 2019, que colocou as polícias penais PP formalmente no artigo 144. A função delas, como diz o parágrafo 5º-A, é bem específica: garantir a segurança dos estabelecimentos penais, presídios, penitenciárias. Antes, essa função muitas vezes ficava com agentes penitenciários, que não tinham esse status de polícia, né? Agora eles são uma carreira policial própria e ficam vinculados ao órgão que administra o sistema penal de onde eles atuam, seja federal, estadual ou distrital. Mostra a importância que a segurança dentro dos presídios ganhou. Uma mudança importante, sem dúvida.
e que deve começar a aparecer mais e mais nas provas. Agora, uma dúvida que sempre surge, olhando aqueles esquemas de subordinação. Quem manda em quem, nesses órgãos estaduais e distritais? O sexto parece que resolve isso, né? Então, como fica a linha de comando? O sexto é bem direto ao ponto e essencial para entender o federalismo na segurança. Ele diz que as polícias militares, PM, e os corpos de bombeiros militares, CBM, e aqui tem aquele detalhe, eles são forças auxiliares e reserva do Exército, é um status diferente junto com as polícias civis PC e as polícias penais estaduais e distrital. Todas elas se subordinam aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Ou seja, o comando dessas forças, tanto operacional quanto administrativo, está na mão do chefe do executivo local, o governador. E isso reforça a autonomia dos estados para cuidar da sua segurança, claro, dentro do que a Constituição permite. Governadores no comando das forças estaduais e distritais, e com essa particularidade da PM e do CBM serem reserva do Exército. Legal. Para ajudar a fixar essas relações, que são meio complexas mesmo, será que a gente consegue fazer um bate-bola rápido, contrastando função e subordinação, tipo aquela tabela que a gente vê nos materiais? Claro, ajuda muito a consolidar. Vamos lá, comparando alguns pares. PF versus PC. As duas investigam, mas a PF nos crimes federais, com exclusividade na judiciária da União e ligada à União. A PC investiga o resto, menos militar, subordinado ao governador. PRF versus PM nas rodovias. PRF é patrulhamento ostensivo só nas rodovias federais, as BRs, ligada à União. A PM faz o patrulhamento ostensivo e geral, incluindo nas rodovias estaduais, e se subordina ao governador. PM versus CBM. São irmãs, né? Ambas militares estaduais distritais subordinadas ao governador, reserva do Exército. Mas a PM foca na ordem pública, policiamento. O CBM na defesa civil, salvamento. Funções bem distintas. PFF, patrulhamento ostensivo nas ferrovias federais, ligada à União. Lembrando da questão prática dela. PP, segurança de presídio. A federal, ligada à União. As estaduais distrital, ligadas ao sistema penal local, subordinadas ao governador. Excelente, essa comparação ajuda demais a não misturar as bolas. E para a gente fechar o artigo, tem os parágrafos finais. O que mais o artigo 144 traz ali que os materiais destacam como importante para a prova? Sim, tem mais coisa relevante. O parágrafo 7º diz que a lei vai organizar o funcionamento desses órgãos para garantir a eficiência. É o que chamamos de norma de eficácia limitada, né? Precisa de uma lei complementar para detalhar como otimizar tudo isso. Ok, uma tarefa para o legislador, então. E o parágrafo 8, que fala das guardas municipais. Esse aí sempre dá pano para manga, né? Exato. O parágrafo 8º é sobre as guardas municipais. Ele fala que os municípios poderão constituir guardas. Veja bem, poderão. É uma faculdade, não uma obrigação. E a finalidade que a Constituição dá é específica. Proteção dos bens, serviços e instalações do município. Prédio da prefeitura, praça, escola municipal. Importante, elas não estão naquele rol taxativo do caput como órgãos de segurança pública em sentido estrito. E aí entra a polêmica, né? Qual o limite de atuação da guarda? O Supremo geralmente mantém a visão mais restrita do texto, mas na prática, nas cidades, a gente vê um debate enorme sobre elas poderem ou não atuar mais amplamente na segurança. É um ponto de tensão entre a letra da lei e a realidade das ruas. Vale ficar de olho nisso. Essa da guarda municipal é chave, então. Faculdade do município, foco no patrimônio municipal, mas com essa discussão toda sobre a atuação na prática. Entendido. E os dois últimos parágrafos? O 6º e 9º é só uma remissão. Diz que o salário dos policiais segue a regra do subsídio, lá do artigo 39, cisto 4º. Nada muito complexo aqui. E por fim o 6º 10, que veio com a emenda 82 de 2014. Ele introduziu a segurança viária na Constituição. O objetivo é preservar a ordem pública e a segurança das pessoas e do patrimônio nas vias públicas. Segurança viária. Como ela se encaixa nisso tudo? É uma nova polícia? Não, não é uma nova polícia. É mais um conceito, um conjunto de ações. A Constituição diz que compreende educação, engenharia e fiscalização de trânsito. A ideia é tornar o trânsito mais seguro. E quem faz isso? A competência, nos estados, DF e municípios, é dos órgãos executivos de trânsito e seus agentes.
Pensa no Detran, nos agentes de trânsito municipais, os marronzinhos em São Paulo, por exemplo. São eles os responsáveis pela segurança viária no dia a dia. Ufa, que mergulho, hein? Um artigo denso mesmo, mas, nossa, essencial para quem está estudando para concurso entender como a segurança se organiza no Brasil. Recapitulando rapidinho, então, a gente viu a definição de segurança pública, aquele rol taxativo importantíssimo com os 6 órgãos, PF, PRF, PFF, PC, PM e CBM, vimos as funções principais de cada um, judiciária, ostensiva, administrativa, penal, a subordinação aos governadores para as forças locais e essas particularidades das guardas municipais e da segurança viária. Cobrimos bastante coisa. Exatamente. E o segredo, sabe, é dominar essas diferenças. As palavras-chave como exclusividade para PF, ostensivo para PRF e PM, as exceções da PC, quem se liga à União, quem se liga aos estados. É nesses detalhes finos que as bancas pescam quem só decorou a lista e quem realmente entendeu a engrenagem. A precisão aqui vale ouro na hora da prova. Como Toda certeza. E olha, justamente para ajudar a fixar essa montanha de informação, competência, subordinação e principalmente para não cair nas pegadinhas que as bancas amam criar sobre o 144 e outras leis, para aprender as pegadinhas e memorizar esses detalhes todos, use nossos flashcards do Anki. Eles são feitos sob medida para revisão espaçada, para memorização ativa, ajudam a consolidar o conteúdo e garantir que nada escape na hora H da prova. Fica a dica. Sem dúvida, ferramentas assim de revisão ativa são excelentes. Transformam o que a gente leu em algo que a gente realmente sabe usar para resolver questão. Dica valiosa mesmo. Bom, encerramos aqui essa análise do artigo 144 da Constituição. Foi uma exploração profunda, né? E fica até uma reflexão final, né?